Signo de Câncer, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Câncer. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Dessa forma, o YouTube entrega para mais pessoas, me ajuda muito, é claro. E também essa mensagem pode chegar a mais pessoas e pode ser útil a alguém. Nesse canal eu misturo constelação familiar, aqui a gente tem uma bandeja com água, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência, o símbolo do signo de Câncer e também uso oráculos, runas e astrologia. Então, antes de qualquer coisa, eu peço autorização para acessar o campo inconsciente de vocês, peço autorização para entrar na energia de vocês, lembrando que no começo vem as dores, dificuldades, bloqueios, o que a gente precisa fazer, aprender para sair da situação, quais os direcionamentos. Então, vamos lá. Fundo do deck, a gente tem o 6 de copas. 6 de copas é uma carta assim na qual a gente fica preso numa dor lá da infância, numa nostalgia, numa lamentação, numa reclamação. E aí a gente não consegue seguir, mesmo que esses pensamentos sejam inconscientes. Eles estão lá permeando, né, o inconsciente e a gente acaba tendo atitudes que nos paralisam, porque é uma situação de dor, de lamúria, mesmo que seja inconsciente. 95% dos nossos pensamentos e sentimentos, eles são inconscientes. Fala, não, imagina, não fico pensando na minha infância. A hora que você vai dormir, sabe as pessoas que já tiveram síndrome do pânico, por exemplo? Durante o dia, tá lá com a mente ligada, né, nos afazeres, nas coisas. Vou colocar o elemento da criança. Tá lá com a cabeça ocupada. A hora que vai dormir, começa a ter tremedeira, né? Ou então, assim, do nada, tá lá no supermercado, vamos supor. Tem um gatilho de dor, de pânico, de mal-estar. O que gerou isso? Inconsciente. Às vezes viu uma pessoa no mercado, só um exemplo, tá? Que tinha lá o rosto parecido com o fulano que lá na infância fez sei lá o que pra você e você nem lembrava disso, mas o seu inconsciente lembra. E aí tem essa dor. Eu vou colocar esse coração preto aqui. E tem a energia do 2 de paus, parado, feito um 2 de paus. E essa energia da infância te paralisa. Tem uma energia da espiritualidade maior, você tem a força da espiritualidade, o auxílio da espiritualidade, eu vou colocar aqui. Para sair dessa situação, então a temperança, que pede, inclusive, para que você recicle esses pensamentos, esses sentimentos, essa dor, tá? E olha que interessante, pode ser que lá na infância tenha uma energia, aqui tem uma energia de cavaleiro de paus e de 5 de espadas. Esse cavaleiro de paus, ele normalmente são energias de muito vigor, muita força, muita atitude, muita bravura, sabe? Aquela pessoa que faz as coisas acontecerem. Mas ele também tem uma energia de mascarado. E junto aqui saiu o 5 de espadas. 5 de espadas é roubo, mas é aquela coisa no oculto. Nossa, que coisa interessante. Na sequência vem a quebra, o corte disso. Que é o 8 de paus. Como se você precisasse deixar essa situação no passado. E isso te traz o mundo. Te traz a completude. Clarificar essas duas cartas aqui. Essa combinação de cartas aqui, ó. Cavaleiro de paus, que normalmente ele é mascarado. E ele é muito, sabe, a pessoa exibida? É essa energia aqui. E com uma energia de roubo, mas é um roubo assim oculto, sabe? Uma coisa de
de enganação, de decepção, de desperdício de tempo, de um desequilíbrio mesmo. Clarificando essas cartas aqui, por favor. Clarificando o Cavaleiro de Paus e o 5 de Espadas para a energia de Câncer. Uma carta, por favor. Carta do Jardim, a carta do Sol. O Sol vai clarear essa situação, vai trazer clareza. Mais uma carta, por favor. Nossa, tive a impressão que voou. Não, né? Segredos e documentos. Relacionamento. Para algumas pessoas pode estar ligado a relacionamento. Amor. Segredos e documentos. Ó, a causa é uma dor aqui mesmo. Para outras pessoas eu sinto que tá ligada a questões familiares, assim, por exemplo, relação com a mãe, com os irmãos. Olha, tem muita fofoca, tem relacionamento também, tem algo emocional, a carta dos navios, que quando isso aqui se modifica, a direção do barco, o barco vai para outro sentido. Portanto, são emoções que precisam ser trabalhadas. E sai a energia do chicote. O que é o chicote? É soltar essas coisas do passado. Porque ainda, mesmo que inconscientemente, você está preso nessa dor, nessa nostalgia, e é isso que te trava. E pior, você atrai pessoas que te roubam, que te enganam. E por que você atrai isso? Porque você energeticamente está vibrando nisso. Porque inconscientemente está lá no lamento. Puxa, na infância minha mãe não me protegeu, meu pai não me protegeu, minha mãe, sei lá, meu irmão isso, minha irmã aquilo. Então, mesmo que inconscientemente, como você vibra nisso, você acaba atraindo essa situação. Isso precisa ser cortado. Como que se corta? Com terapia, trabalhando essas questões. Na sequência sai a carta do mundo, da completude, onde você se sente amplamente realizado em todos os níveis, em todos os sentidos, mas para isso precisa cortar aqui a carta de término, de novas oportunidades, de renascimento, tá? E aí a vida muda, aí vem a roda da fortuna caiu no positivo, ou seja, virando mesmo as energias a seu favor, e o universo te dá um as de espadas. O as de espadas é uma energia de poder, de força, de ação, de dinamismo, de conquistas. Mas para isso precisa deixar, soltar essas energias do passado. Chegou aqui meu ajudante, Feijão, né, Feijão? Deita aqui um pouquinho, só para tirar o rabo do meu rosto. Deita aqui. Vamos agora tirar uma carta para o aprendizado. Qual o aprendizado? Para o signo de Câncer. Rainha de Espadas ao contrário. Lua no bloqueio, tá ligada à mãe. E os namorados. Namorados, na verdade, a gente tá falando de escolha, tá falando de decisão. O regente aqui é Mercúrio. E Mercúrio, olha que coisa. Mercúrio tá ligado a trapaça, a roubos, a manipulação. Tem uma energia aqui também de Lua. Lua, inclusive, saiu na posição do bloqueio. Lua tá ligada à mãe, tá ligada ao inconsciente, tá ligado a escolhas. E também, deixa eu colocar a Lua. E também a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela tem o domínio do mental. Como saiu invertido, é como se você estivesse perdendo o controle da sua mente. Ou seja, entra no desespero. Entra na angústia e você precisa recuperar isso. Mas tem coisas inconscientes aqui vindas no seu inconsciente, né? Inclusive, eu vou colocar Urano. Urano fala do inconsciente pessoal e individual. Vamos tirar os dados astrológicos. A própria energia de Câncer, que tem uma energia muito ligada à mãe. Nó do Norte e Casa 8. Casa 8 é a casa de fechamento de ciclo. Então, esse ciclo está se encerrando. Os nodos, nó do Sul e o nó do Norte... Ixi, cadê o nó do Norte?
São tantos bonequinhos que chega uma hora que engana, que achei. O nó do norte é a sua estrela, é o seu caminho, é o seu propósito, é a sua direção na vida. Então, o que isso aqui me mostra? Para você alcançar o nó do norte, você precisa encerrar esse ciclo. Casa 8 é casa de encerramento de ciclo, é casa também de magia, casa de herança, principalmente de sexualidade. Mas aí, como saiu câncer aqui, o próprio signo de vocês, o elemento câncer é uma ligação muito forte com mãe, muito forte. Na psicogenealogia, é a dor da infância ligada à mãe. Ou seja, e aqui saiu lua, lua é mãe. Então, esse ciclo em relação à mãe tem que ser encerrado, seja lá o que aconteceu na sua infância, para que você alcance o seu propósito. Um minutinho. Vou clarificar aqui, clarificando as energias dos dados astrológicos para o signo de Câncer do Jardim de novo, para o signo de Câncer. Então, pessoas que foram uma raposa na vida de vocês, pode ser mãe, pode ser irmã, irmão. Essa energia que precisa ser encerrada no seu inconsciente. A pessoa não vai mudar para que você alcance a sua luz, a sua estrela, o seu propósito, o nó do norte. O nó do norte está ligado a fechar esse ciclo em relação à mãe. É essa dor que está aqui no seu coração que precisa ser trabalhada. Vamos trazer aqui qual é o padrão central que está governando a vida do canceriano em relação aos aspectos da leitura, do ciclo que precisa ser encerrado, do que o canceriano precisa soltar, trabalhar. Viraram 3 cartas aqui. Virou a pedra da claridade, que representa o sol, fluxo de energia, expansão da consciência, ou seja, enxergar a energia por outra perspectiva, carta da temperança, comunicação e sabedoria. E caiu também a carta da lua do voo dos patos, que é uma busca do equilíbrio, de um centramento, firmeza de decisões, que também pode falar de confusão mental e de confusão emocional. Então, essa energia do seu passado te traz confusão mental e emocional. Então, precisa limpar isso para que isso mude os seus caminhos, tá? Porque a gente é o que a gente vibra. E sai também a pedra da renovação. Fala de saúde física, mental, emocional e espiritual, cura, novas ideias, atitudes positivas, amor próprio e conexão espiritual. Já tem aqui, ó, conexão espiritual. Talvez foram essas dores da infância que te conectaram espiritualmente, né? Porque às vezes a gente passa a vida sem olhar para algo maior, mas são essas dores aqui, ó, que precisam ser trabalhadas e está ligado à sua infância. Você tem o auxílio da espiritualidade. Tem alguma energia no bloqueio para o signo de Câncer? Falta coragem, falta audácia. Isso está bloqueado. E aí tudo fica parado. E tem muita coisa boa para vir aqui, ó. Mas como fica na energia do bloqueio, uma carta para o inconsciente. A coragem tá paralisada. Provavelmente pelos medos, né? Tem algum medo aí. O que está no inconsciente paralisando o signo de Câncer? Ai. O eremita e a força. Como se você perdesse a sua força. O arcano da força, ele saiu invertido. Que é a força mesmo, a sua coragem. A sua capacidade de lutar. Mas tem algo no seu inconsciente que precisa ser visto, mas está invertido, como se você não olhasse, não quisesse olhar. E aí você fica nesse looping, não consegue sair disso. Passado consciente, o que está no passado consciente?
Você tinha uma desconfiança de alguém, de alguma coisa, de alguma situação. 9 de paus é carta de disputa, de rivalidade. Provavelmente tinha disputa, rivalidade aqui na infância. E você se sentiu totalmente desprotegido, né? Acho que essa é a melhor palavra. Qual o resultado dessa situação, por favor? Acabando aqui, eu vou tirar uma runa. Vou tirar mais algumas cartas, vou tirar um aconselhamento e vou iniciar a leitura de Amor e Finanças, mas só que Amor e Finanças vai para outro canal. Olha só. O que vai acontecer? Se você demorar muito para olhar para essa situação, a Torre. A Torre vai vir, vai te deixar de ponta cabeça e ela faz isso mesmo. Mas a Torre é aquela que vem para romper a ilusão, as questões emocionais, tudo que está desestruturado, tudo que está fora de ordem. E na sequência, a melhor carta do tarô, o Sol. Então, existem dores que a gente passa para poder mudar a situação, para poder renovar. A Torre não é ruim, ela é maravilhosa, só é muito dolorida passar por ela, né? Mais uma carta para o inconsciente, por favor. É como se você não conseguisse olhar para as coisas da mãe, em relação à sua mãe. Uma apometria vai te ajudar, porque isso não é do aqui e agora. Pode ser questões intrauterinas, de vidas passadas, de ancestralidade para quem acredita. Mas é algo que está no seu inconsciente. A justiça está a seu favor, energia da justiça, o arcano da justiça, aliás, que é Palas Atena. Deixa eu colocar aqui a justiça divina. Aqui é a justiça divina. Medos e temores. Quais são os medos e temores do signo de... Medo de ter que assumir as rédeas da própria vida, o arcano do carro. E vai ter que assumir. Assumir a responsabilidade, talvez, né? Quando a gente não sabe das coisas, a gente põe a culpa lá no irmão, na irmã, no primo, no cachorro, no vizinho, no papagaio. Mas quando a gente assume... Quando a gente enxerga a nossa parte da responsabilidade, a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida. Se o carro está puxando para um lado, para o outro, né? Para que direção? E tem a ver com dinheiro. Saiu da... Ô, Milu, minha gatinha, vem cá, meu amor. Ó o fio, cuidado. Oi. Desce. E tem a ver com dinheiro. Talvez tenha a ver com herança, né? Casa 8 também fala de herança. Como se essas pessoas achassem que podem roubar você, enfim, porque saiu energia de Mercúrio. Em algum momento eu senti energia de Mercúrio. Os namorados, energia de Mercúrio. Veja se você não se sente sempre roubado, ou vice-versa, né? A energia pode estar espelhada, porque aqui o 10 de ouros, que é a prosperidade financeira, que é oportunidades, aprendizado, esforços, novos caminhos, sorte, saiu invertido. Medos e temores. Medos e temores não, desculpa. Influências externas. Valete de ouros tem um impulso, sim, para realização material. Novos caminhos, novos projetos e resultado. Qual o resultado dessa situação? Ó, está presa no medo, preso no medo. E esse medo, ele é totalmente interno. É interno, são questões internas. E tá ligado a... Olha, outra carta de roubo. O 5 de espadas é um roubo numa situação oculta e aqui é descarado o negócio. 7 de espadas. O 7 de espadas... É uma carta assim, sabe, uma pessoa de... Precisa ter muita cautela, muita astúcia, porque é um momento de incerteza, uma diplomacia que é muito importante. Vamos clarificar essa carta aqui. Meu pai, como resolve... Olha que estranho, né? Porque aqui vem a torre e na sequência o sol. Mas se você fica preso nesse medo e não resolve a situação, vem o roubo de novo, o medo de novo.
Clarificando, por favor. Deixa eu só embaralhar um pouco. Clarificando o 7 de espadas. Vou pausar o vídeo porque a carta caiu no chão. Carta do jardim. Mais uma carta, por favor. O cavaleiro. É o domínio do inconsciente sobre o consciente. É isso. Pessoas falsas. Aí você atrai isso. Atrai pessoa falsa. Pessoa... Deixa eu usar um outro baralho aqui. Clarificando essa energia, por favor. Clarificando o 7 de espadas. Na resolução aqui para o signo de Câncer. Ixi, caiu tudo da minha mão? Não, não, não. Eu peço autorização para acessar a energia de vocês. E eu vou acessar a informação. Em contrapartida com o Sol e a Torre. Clarificando o 7 de espadas. Porque essa energia não tá batendo com essa. E normalmente bate. Tem alguma coisa errada. Clarificando, por favor. Ó que a carta não cai. Vamos embaralhar de outra forma. Porta da rua. Assuntos fora de casa. Assuntos do trabalho, amigo. Pode falar da espiritualidade também que trabalha na rua, né? Os guardiões. Novas oportunidades vão surgir. Reforce a sua fé. E de novo a carta da corrente ou do chicote, aqui a corrente arrebentando. Precisa cortar essas questões. Pode ser de amizade, de negócios, quebra de promessas, palavras e contratos. Então talvez lá no inconsciente tenha aí algum pacto, alguma maldição que precisa ser trabalhada, cuidada, espiritualmente para que isso seja cortado, para que essa energia de roubo não permaneça, não continue em sua vida. Vou tirar agora uma runa uma runa e depois os aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Essa semana eu usei outro oráculo, mas hoje eu vou no da lua aqui. Peraí, cadê o... Achei as runas. As runas têm significados psicológicos muito profundos. Uma runa, por favor, para o signo de Câncer, clarificando isso. Essa energia densa é o que abre o buraco no seu campo áurico, atraindo essas energias todas. Todas. Wunju e Perte. Wunju e Perte. Deixa eu ler o significado dessas runas. Pondo ao contrário. Wunju e Perte. Wunju, a carta da alegria. É hora de colher os frutos da alegria resultantes de mudanças que estão acontecendo ou que já aconteceram em sua vida. A alegria virá em seu encontro nas formas materiais, espirituais ou afetivas. Novas situações surgirão e você terá sabedoria para decidir da forma correta. É um momento de calma, de reflexão para as coisas podem demorar um pouco a acontecer. E a outra carta é Perte. Deixa eu ver que número que ela tem. 14. Perte é a runa da revelação. Esta é a carta da revelação do que ainda não foi descoberto. Por isso a energia do sol, para clarificar.
É o momento de descobrir coisas que antes estavam em repouso. PER te proporciona ganhos inesperados, oportunidades em relacionamentos e o encontro de algo que estava perdido. Você deve buscar a sua luz interior, esquecendo as mágoas do passado. Olha lá, soltando as mágoas do passado. Ó. Essa é a carta da nostalgia. Sabe aquele desenho animado que tinha o cachorro? Acho que era o cachorro, né? Que ficava, ó dia, ó céus, ó azar. Lembra o nome? Quem lembrar o nome desse personagem, põe aí pra mim, por favor, porque eu não lembro. PER te proporciona ganhos inesperados, oportunidades em relacionamentos e o encontro de algo que estava perdido. Você deve buscar a sua luz interior, esquecendo as mágoas do passado. E possuir, esquecendo as mágoas do passado e possuir uma visão coletiva das coisas. Transmutar esses sentimentos aqui. Alertas dessa runa. Essa carta, ela traz à tona mágoas do passado. Aqui, ó, mesmo que sejam inconscientes, traz à tona, traz à consciência. Por isso, procure trabalhá-las, pois o que importa neste momento é a sua renovação pessoal. Esforce em manter a sua consciência forte. Saiu a carta aqui do cavaleiro que fala do inconsciente, do domínio do inconsciente sobre o consciente. Então precisa, às vezes a gente tá passando mal, tá com uma depressão, tá com uma tristeza, uma angústia, não sabe nem explicar por quê. São questões do inconsciente, tá? Um aconselhamento, por favor, para o signo de Câncer. Já vou na sequência fazer a leitura para amor e finanças, só que eu vou colocar no outro canal. Não vou nem tirar as coisas aqui, vou na sequência continuar. Olha que interessante o que saiu. Pede para você ter uma conexão com a natureza, porque isso vai aumentar a sua força. A energia da natureza é maior, mais forte, mais potente, para te dar força para suportar essas situações. Conecte-se com a força lunar, que é a força do seu inconsciente, e olhe para o espelho da sua alma. É isso que precisa, Câncer. Eu espero de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura. Tá fechando o ciclo, hein? Tá evoluindo, tá acabando. Força! A gente se vê na próxima leitura.